Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho ansioso, um pouquinho nervosa. Realmente, não tenho o costume de falar na frente, ser filmado. Então, assim, a gente acaba criando uma ansiedade, mas daqui a pouco eu começo a relaxar e vai fluindo, tá? Hoje, nós vamos falar sobre IST, conhecido mais como DST, tá? Que é doença sexualmente transmissíveis, ou que é a nova nomenclatura do Ministério da Saúde, botou como infecções sexualmente transmissíveis, tá? Como o próprio nome diz, é uma doença, é uma infecção causada através de relação sexual desprotegida. O que seria essa relação sexual desprotegida? Seja relação sexual oral, vaginal, anal, que não tem uma proteção, que é o uso da camisinha, né, tanto masculina como feminina. Os assuntos abordados hoje serão as principais doenças que acometem referente a essas infecções, tá? Os sinais e sintomas, e também a gente vai falar um pouquinho sobre AIDS e HIV, tá? A gente vai dar um foco referente a 4 doenças que são mais comuns aqui no estado do Rio de Janeiro, não que as demais não sejam, mas são as mais comuns, que são hepatites virais, né? A hepatite B, principalmente. Também tem lá o HPV, que acho que todo mundo já ouviu falar da vacina da HPV. Também tem a informação de sífilis, que também está muito alta no estado do Rio, e HIV, tá? Então, a primeiro momento a gente vai falar de uma doença que é pouco conhecida, que é o linfogranuloma venéreo, que é uma infecção crônica que causa, atinge principalmente os órgãos genitais, os glândulos e da ferida, essas marquinhas que vocês vão conseguir verificar aqui na imagem, que dá essa ferida popularmente conhecida como mula, tá? Pode passar para a próxima imagem? Além dessa ferida que acontece, logo em seguida, depois de algumas semanas, aparecem algumas ínguas, alguns inchaços na virilha. E logo em seguida, esse inchaço ele acaba estourando e sendo uma secreção. É uma doença que acomete isso. Os sinais e sintomas. Seria como informei, feridas nos órgãos genitais, com pênis, vagina, boca, ânus, colo do útero, que muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento. Isso acontece diversas vezes com outras doenças que eu até vou informar para vocês. Que muitas das vezes aparece uma feridinha e depois some. Aí quando chega mais lá para frente, ela vai vir mais agravada para você, para esse paciente. Entre uma ou 6 semanas após as feridas, a ferida inicial, surge um inchaço doloroso para um caroço ou uma íngua, tá? Na virilha. E que se não for tratada, ela rompe com saída de secreção, pus, aquela secreçãozinha. Pode haver sintomas por todo o corpo, como dores nas articulações, febre, mal-estar, entre outros sintomas que é normal de uma infecção. Uma outra doença também que é pouco comentada, né, mas também existe bastante dentro do estado do Rio, é a tricomoníase, que é uma infecção também causada por protozoário, tá? A transmissão ocorre pelo sexo desprotegido, como as demais DSTs, uma pessoa infectada. Pode atingir o colo do útero, a vagina, né, o ureter e também o pênis. Aqui você consegue verificar 2 imagens, como no anterior foi o colo do útero já comprometido, né? E isso é um dos sintomas também da secreção que sai referente à tricomoníase. É uma secreção meio bulhosa, né? Que tem uma borbulha. Esses sintomas são dor durante a relação sexual. Muitas pessoas que possuem algum diagnóstico com DST, com IST, elas comentam bastante que uma das características que acontecem são referente à dor na relação sexual, né? Entre outras, também tem a ardência e dificuldade de urinar. Naquele momento de ir ao banheiro, acaba sentindo uma ardência e até mesmo acha que é uma infecção urinária e deixa para lá e não vai procurar uma ajuda. Também tem um corrimento abundante, amarelado ou amarelado esverdeado,
e também bolhoso, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês. Essa é uma segunda doença que quase não se vê muito, mas ainda está aqui no estado do Rio bastante, né? Mas são poucas as pessoas que conseguem adquirir. A próxima doença é a dolovanose, né? Essa é causada por uma bactéria, no qual acomete preferencialmente a pele, tá? A mucosa das regiões genitárias, virilha, ânus, e causa uma úlcera e destrói a pele que está infectada. A próxima imagem que vai aparecer é uma imagem um pouquinho forte. Essa doença, ela começa com uma coceira, que é uma coceirinha, e quando você vai vendo, ela come toda a pele, né? Aqui você pode ver nessa imagem que ilustra como que ocorre. Isso não ocorre somente no sexo masculino, isso também ocorre no sexo feminino, né? No qual aparece essa úlcera que não dói, sangra bastante, e isso acontece também através da relação sexual. Os sinais e sintomas referentes a essa doença, após esse contágio, ele vai aparecer uma lesão que se transforma em uma ferida ou um caroço vermelho, tá? Não dói e não tem língua. A ferida vermelha, ela sangra muito fácil, então muitas das vezes esse paciente ele vai estar com essa coceira, quando ele coçar vai sangrar, e sangra abundante mesmo. Pode atingir grandes áreas, comprometendo ao redor, como aquela primeira imagem, e facilitando as outras infecções e bactérias. Por quê? Como se trata de uma região genital e a gente lá despreza a urina, até o xixi, a gente vai defeca até o nosso cocô, eles são contaminados, principalmente o cocô, né, que é as fezes. Com isso, ela pegando essa área que está desprotegida, ela acaba trazendo mais bactérias e causando mais infecções, além dessa própria bactéria. Próximo. Agora, a gente vai falar sobre a hepatite, que é muito comum aqui no estado do Rio, tá? A hepatite, ela atinge principalmente o fígado, tá? O que o fígado ele faz no nosso organismo? Ele faz a metabolização, ele produz enzimas, ele guarda alguns componentes para que nós possamos sobreviver. A hepatite virais, que a gente tem lá a hepatite A, B, C, D e E, né? Ela compromete, mas as principais, que são DSTs que vem transmitido através da relação sexual, é a hepatite B, C e D, tá? Eu vou falar principalmente da B, que é a mais comum. A hepatite B, como eu estou dizendo, ele é um vírus. E esse vírus, estudos já foram feitos, e esse vírus ele permanece fora do corpo entre 7 a 13 dias. E qual seria essa forma de transmissão? Eu estou falando de doença sexualmente transmissível. Ou seja, através do sexo você contrai essa doença de hepatite. Porém, eu tenho outras vias que eu consigo contrair essa doença. Uma que seria muito simples, o alicate de unhão, quando você vai lá tirando a cutícula. Se uma pessoa contaminada com a hepatite B fizer a cutícula no calbife, o que acontece? Esse vírus vai estar naquele alicate, no dia seguinte, daqui a 3 dias, eu vou lá na manicure e ela utiliza o mesmo alicate comigo, se fazer mais uma ferida, eu posso ser contaminado com isso. Além disso, tem aquele palitinho da manicure que também limpa, faz a correção do esmalte. Isso acontece também de transmissão referente à hepatite, tá? Além dessas opções, tem outras coisas que podem ocorrer. Transfusão de sangue, que hoje está bem raro, porque até mesmo quando você faz uma doação de sangue, quem já doou sangue aqui provavelmente já conhece, você passa por uma triagem, que é uma pesquisa, depois você colhe o sangue, e esse sangue é analisado para verificar se tem alguma patologia. Então, bem difícil, mas antigamente, até 1998, por aí, ocorria alguns riscos de algumas pessoas que fizeram a transfusão de sangue de ser acometido pela hepatite. Além disso também, a hepatite, além de comprometer o fígado, que é um dos principais órgãos que metaboliza, entre outras informações,
né? Ela traz uma característica única, que é como está nessa imagem. Ela deixa a pele, o olho, bem amarelado. A gente verificando nessas imagens, você vai conseguir ver, principalmente nessa foto, a pele do paciente bem amarelada e uma mão bem corada, que é uma das características. Porém, nem todo mundo que está amarelo, que você venha verificar que seja amarelo, está com hepatite, tá? Tem diversos tipos de hepatite, tá? Até mesmo tem pacientes que são soropositivos, que tomam coquetel, que é medicação, né, do HIV, e ela pode desenvolver essa um pouco amarelada devido ao coquetel, de repente, porque todo medicamento que a gente toma, ele tem que ser metabolizado, e ele é metabolizado no nosso fígado. Então, quando a gente começa a utilizar algum medicamento por uso contínuo, alguns medicamentos são bem alto risco de ser tóxico, ele pode ocasionar de você ter uma hepatite medicamentosa, né, que é reversível, não tem nenhum problema. Porém, acomete você ficar um pouquinho amarelado, entre outras coisas. Então, quando você vê uma pessoa na rua amarelada, você não fala, ó, essa pessoa tem hepatite. Não, não é assim, tá? Então, nesse caso aqui, essa hepatite, o Ministério da Saúde, principalmente para a hepatite B e agora vai ser a hepatite C, criou uma vacinação, que todo mundo hoje no calendário já tem a vacinação da hepatite B, que ela é para prevenir esse contágio. Então, hoje, 94 teve vacinação em massa de pessoas que não tinham tomado a vacina, e a partir de 94 teve dentro do calendário de vacinação de todo mundo ter hepatite, são 3 doses. A partir do ano que vem, vai entrar no calendário a vacinação também das crianças, a hepatite C, para que também possa prevenir essa pessoa de contrair essa doença, tá? Os sinais e sintomas referentes à hepatite, na maioria das vezes, não apresenta um sintoma, mas são bem frequentes a essas pessoas ter um cansaço, tontura, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, peles e olhos amarelados, essas são as principais características, urina escura e as fezes bem claras. Por que isso, todos esses sintomas? Como você está atacando o fígado em si, ele acaba não fazendo a metabolização de muitas coisas. E com isso você acaba tendo um enjoo, vômito. Aí, como é uma infecção, você tem uma febre, que comete muito quando você tem uma infecção, tem febres, dor abdominal, a fezes, sai bastante clarinho, porque também como o nosso intestino precisa de alguns componentes do fígado, que é algumas enzimas que ele vai liberando para que possa fazer a digestão, como não ocorre, as fezes saem bem clarinho. Vamos para o próximo? Uma outra, também que acomete muito aqui no estado do Rio, são herpes genital. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de herpes, que geralmente são as herpes que estão ao redor da boca, geralmente no momento que tem estresse. A herpes ela é causada por um vírus, tá? E por ser muito contagioso, a primeira orientação é que quem tem herpes ter uma maior atenção aos cuidados de higiene. Lavar bem as mãos, não furar as bolhas, evitar contato direto das bolhas e feridas com outras pessoas, não aplicar palmadas no local sem recomendações profissionais. Muitas das vezes, eu falo até por mim, quando eu tive um caso de ter uma herpes, a gente fala que é labial, né, que geralmente quando a gente tem muito estresse e acaba aparecendo, você comprar qualquer pomadinha e colocar ali para melhorar, né? Isso não é indicado. Qualquer doença, qualquer sintoma que a gente venha a ter, é muito importante procurar uma orientação médica, tá? Por mais que eu esteja passando para vocês algumas informações referentes à característica dessas doenças, é mais para conhecimento, que através da relação sexual desprotegido, isso pode acontecer. E uma das características são essas bolhas. Isso acomete na região do órgão genital, né? Isso acontece tanto no órgão masculino como no feminino. Dá essas bolhas que parecem que seriam uma espinhazinha, né? Enfim, pode botar a próxima.
Não é muito feio de se ver no primeiro momento, mas dá umas bolhazinhas na região íntima mesmo. Então, quem não se olha no espelho acaba não se conhecendo muito, acaba não percebendo isso, e com o tempo ele pode sumir e volta normalmente. Os sinais e sintomas referentes a herpes genital, né? Após o contágio, os sinais e sintomas podem apresentar em média após 6 dias e geralmente são as pequenas bolhas agrupadas que se rompem e tornam-se feridas, tá? Fragmentos com dor, vermelhidão, coceira no local, além de febre, dores muscular, dor ao urinar e mal-estar. Os sinais e sintomas podem reaparecer dependendo dos fatores, como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, menstruação, exposição prolongada ao sol, traumatismo e uso de antibiótico. Por que o uso de antibióticos? Já falamos sobre isso. O antibiótico ele vem para ajudar algumas patologias e com isso pode danificar um pouquinho a nossa imunidade. O que seria a nossa imunidade? Nossa imunidade, vamos pensar que aqui no Brasil a gente tem um exército que nos defende, né? Tem a polícia. Nossa imunidade são isso, são os policiais que nos defendem dos bandidos, né? Tem os soldadinhos na porta para que os bandidos não venham para dentro da nossa casa. É a mesma coisa que a nossa imunidade faz. Ela cria uma barreira para que aquela bactéria não entre conosco. Quando eu utilizo o antibiótico, ela vai auxiliar referente a alguma patologia. E outras pode abaixar um pouquinho a nossa imunidade para alguns casos e vir aflorar a herpes genital. Tá? Uma outra doença também é o cancro mole. Tá? É causado por uma bactéria também, sendo mais frequente em regiões tropicais. Aqui tem uma foto referente à ferida que ela comete referente ao órgão, tá? Uma ferida que é bem exposta, e geralmente acomete tanto do lado masculino como feminino. Ela lembra um pouquinho também a sífilis, tá? Quais são os sinais e sintomas? São feridas múltiplas e dolorosas, de tamanho pequeno, com presença de pus, que apresentam com frequência nos órgãos genitais, exemplo ali, como estava na imagem, pênis, ânus, vulva, tá? Pode aparecer nódulos, caroços ou íngüas na virilha. Isso, o caroço e a íngua, né, que é na virilha, isso pode acontecer, mas isso não é obrigação dessa patologia apresentar esse sintoma, mas geralmente acomete aí as feridas com pus na região íntima. Uma outra doença, que é a gonorreia, e a infecção por clamídia, ela vem junto. São duas doenças que geralmente podem vir separado, mas na maioria das vezes ela vem junto. Só para vocês terem uma estatística referente à gonorreia, na população do Brasil hoje está estimada em 200 milhões de habitantes. Gonorreia e clamídia, eu vou botar os dois, nós hoje estamos com aproximadamente, isso foi um relatório feito pelo Ministério da Saúde, que saiu de 2016, aproximadamente 3 milhões de habitantes que possuíram essa doença. Ou seja, eu tenho 200 milhões de habitantes e eu tive aproximadamente 3 milhões. Então, aproximadamente, jogando por alto, aí, cerca de 10%, ou até menos um pouquinho, de 2%. Parece pouco quando a gente fala, mas eu vou falar em números que está aqui. A gonorreia teve cerca de 1.541.800 pessoas contaminadas. A clamídia teve 1.967.200 pessoas contaminadas. E a característica referente à gonorreia, como a gente fala um pouquinho só, que é sexualmente transmissível, ela também comete na garganta. Eu posso ter gonorreia na garganta, gente. Ela não somente no órgão genital, mas também posso ter na garganta. Que com isso dá essa característica de uma inflamação na garganta. Além disso, eu também posso ter gonorreia no olho. Também no olho eu consigo ter essa doença. Ela não é uma característica exclusivamente do órgão genital.
ela também pode acometer. Essa foto aqui é interessante que a gente está vendo um bebê, né? E tipo assim, dá até por que esse bebê está com a gonorreia? Na gestação, a mãe que não faz um pré-natal correto, não faz o acompanhamento desse pré-natal, ela pode passar essa gonorreia para o bebê. No momento da passagem desse neném através do canal vaginal, do parto normal. Se essa mãe não fizer o tratamento, ela for para o hospital e ela chegar ao parto normal, pode acometer esse bebezinho também, adquirir a gonorreia no olho, tá? Quais são os sinais e sintomas referentes a... Isso é um olho de um adulto, tá? Fica bem vermelho, parece uma conjuntivite e também dá uma secreção. Quais são os sinais e sintomas da gonorreia por clamídia, né? Dor ao urinar, no baixo ventre, ou seja, na barriga, um pouquinho abaixo, corrimento amarelado ou claro, fora de época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. A maioria das mulheres infectadas não apresenta sinais e sintomas, então por isso que quando uma gestante não faz o acompanhamento do pré-natal, isso pode ocorrer dela não saber que tem a gonorreia e pode passar para o bebê quando venha a ter o parto normal. Os homens podem apresentar ardor e esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos. Para os homens, é muito difícil ele procurar um local de saúde, né? uma equipe básica para poder verificar o que está acontecendo. Geralmente, quando acomete de você que o homem tem alguma doença sexualmente transmissível, a primeira coisa que ele pensa é que isso vai passar, que foi algum probleminha que aconteceu no momento da relação, mas que isso vai passar. Ele não procura. O máximo que acontece é de conversar com um colega, com um amigo e falar que estou sentindo isso, mas não é nada demais, ou fala de outra forma. Então pode acontecer isso, e muitas vezes hoje no serviço de saúde quem procura mais são as mulheres. Uma mulher quando ela foi diagnosticada com alguma DST, principalmente a gente pede para que ela possa trazer o companheiro para fazer o tratamento também junto, para a gente fazer o exame para verificar se ele possui, porque não adianta tratar a mulher e não tratar o seu parceiro, porque senão ele vai recontaminar ela. Não adianta fazer a medicação e isso acontecer. Até mais para frente eu vou frisar muito isso, que é uma doença que aconteceu muito aqui no estado do Rio, e até a matéria-prima dessa medicação, ela está um pouquinho escassa, e a gente está tratando com uma outra medicação auxiliar, mas não é tão eficaz. Mas sempre a gente indica que quando algum colega, até mesmo uma dica que eu venha dar para vocês, às vezes algum amigo venha chegar para a gente comentar sobre algum assunto, orientar mesmo ele procurar um serviço de saúde, alguém para que possa ser orientado melhor. A próxima doença, a gente vai falar que é a sífilis, que é essa que eu queria falar para vocês, que é uma doença que é muito simples de ser tratada, porém essa matéria-prima da medicação que faz o tratamento, ela está um pouquinho escassa no mundo, então a gente faz o tratamento com uma medicação auxiliar muitas das vezes. É eficaz? Às vezes sim, às vezes não, então isso vai depender muito do organismo de cada um. Só para vocês entenderem um pouquinho, a sífilis é causada por uma bactéria, tá? Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Eu tenho a sífilis primária, secundária, latente, terciária e também a congênita, que passa de mãe para filho. Nos estágios primário e secundário, a infecção, há possibilidade de transmissão maior. São nesses na primária e na secundária que pode ocorrer a transmissão. Só para vocês terem uma base, no ano de 2016, nós tivemos no Rio de Janeiro pessoas acometidas pela sífilis, cerca de 937 mil pessoas, no qual muitas delas descobriram, geralmente gestante, no momento do parto ou após o parto. A sífilis ela pode ser passar da mãe para o filho quando ela estiver na gestação.
E eu fiz um estágio no ano passado num hospital chamado Fernando Magalhães, que é um hospital referência em pré-natal e cesárea e parto normal, né? E dentro das enfermarias cabia em média cerca de 5 a 6 pacientes. Toda a enfermaria que eu visitava para fazer, a gente fazer o trabalho lá, em média de 3 a 4 mães, ela possuía um sífilis. E todas elas a gente perguntava se ela conhecia ou sabia como era o sífilis e como ela pegou, ela não sabe. A primeira coisa que ela fala é que ela fez o pré-natal e nos exames do pré-natal não tinha diagnosticado a sífilis. E o que acontece? A gente vai orientando essa mãe de qual forma? A sífilis, como eu falei, ela pode ser passada do parceiro, né, do seu parceiro, e se esse parceiro não for tratado, ele pode passar novamente para essa mãe, né, normalmente. Só que nessa sífilis, geralmente a mãe ela faz o primeiro exame quando está no primeiro trimestre do exame e depois faz o segundo no segundo semestre, né, trimestre, perdão. E dentro desse período, até ela ganhar o bebê, ela pode ser contaminada e isso pode passar para o bebê. Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a sífilis, pode passar. Essa é a sífilis primária, tá? Ela dá uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, pode ser através do pênis, vulva, vagina, colo, uterino, ânus, boca, outros locais da pele também, tá? E aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Não dói, não coça, não arde e não tem pus, ou seja, é só um machucadinho. Então muitas vezes a pessoa que se contaminou com uma sífilis, ela acha que foi um machucado proveniente daquela relação. De repente foi uma relação que teve aconteceu alguma coisa e veio machucar. Ele não imagina que seria uma doença sexualmente transmissível. Pode estar acompanhado de línguas, que é caroço, na virilha, mas também isso acontece raramente. A sífilis secundária, tá? Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas a 6 meses, né? O aparecimento de feridas inicial após essa cicatrização espontânea. Então acontece lá no corpo, geralmente na palma da mão e no pé, manchas, né? Como você pode verificar nessas imagens, que não coçam, mas podem surgir ímãs no corpo inteiro, tá? Então você consegue ver pelas imagens que isso na parte de secundária. Ou seja, um indivíduo ele é contaminado ao primeiro momento, aparece uma feridinha, ele acha que é uma coisinha boba e deixa, não vai cuidar, acha que foi só um machucado, e de 6 semanas a 6 meses, vamos botar daqui a 6 meses, ele pode vir para a sífilis secundária, que são esses sintomas, que aí sim esse indivíduo ele acaba procurando um local de saúde para que possa fazer o tratamento. Eu também tenho a latente. O que seria uma sífilis latente? É uma doença que não aparece sinais e sintomas, tá? Dividida em sífilis latente recente, ou seja, essa sífilis ela pode vir a aparecer menos de 1 ano depois da infecção, tá? Ou tardia, que ela pode aparecer até mais de 1 ano depois, pode ser com 2 anos, 3 anos, após essa contaminação. A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária. Ou seja, ela pode apresentar inicialmente, daqui a 3 anos, aquela manchas no corpo, na palma da mão, no pé, após 2 anos, 3 anos do contágio, tá? E a terciária. Essa terciária, ela pode surgir depois dos 40 anos, tá? Bem lá para frente, desse início de infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ou seja, lesões na pele, ósseo, cardíaco, cardiovasculares e neurológicos, podendo levar também até a morte. Essas imagens vocês conseguem verificar algumas úlceras
que acomete esses pacientes. Aí é na mão, né? Tem também no antebraço. A gente consegue verificar que são feridas bem abertas mesmo referente ao sífilis. E a última, que é a congênita. Essa congênita é quando é passada da mãe para o filho. Pode ser manifestada logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. Na maioria das casos, os sinais e sintomas estão presentes já nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a criança pode ter pneumonias, feridas no corpo, coceiras, dores, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal. Aqui tem uma ilustração que, quando a mãe ela está contaminada, ela acaba, o vírus, essa bactéria que fica rodando dentro do corpo da mãe, ela consegue passar a barreira placentária. Para vocês entenderem um pouquinho, quando a mãe da gente está gestante, são 2 vidas, a vida da mãe e a vida do bebezinho. A placenta ela envolve essa criança e tem uma barreira. Então, muitas das vezes, dependendo da doença, essa doença não passa essa barreira placentária, da placenta para o bebê. Já a sífilis ela consegue passar e ela pode causar para essa criança surdez, problemas ósseos, entre outras patologias. Passando para a próxima imagem. Aqui tem uma foto de uma criancinha depois de nascer com os sintomas que já nascem com as feridinhas referentes ao braço, a perninha. Ali tem o braço, perninha, orelha. Isso acontece muito. E uma coisa que eu fiquei um pouquinho chocado quando eu fiz estágio na maternidade é que, como tinha muitas mães dentro da enfermaria com sífilis que não sabiam, e o bebezinho nasceu sem nenhum sintoma, então ele pode ter a sífilis latente, ou seja, ela pode apresentar daqui a 2 anos. E para que a gente possa descobrir isso com esse bebezinho, eles fazem um exame. E a mãe não vê esse exame, porque é um exame, para mim, um pouquinho doloroso. Você imagina uma criancinha pequenininha, desse tamanho mais ou menos, que você pega e coloca ela dentro de uma maca, aí você vê que ela vai ficar bem curvadinha, aí pega uma agulhinha desse tamanhozinho assim, e você enfia na coluna vertebral para tirar o líquido, que tem na coluna vertebral. Dói um pouquinho, você se vê. Eu creio que não é doloroso, eu creio, porque eu já tomei uma anestesia hacker e não senti dor. Mas, para uma mãe ver uma criança já sofrendo desde pequenininho, dói um pouquinho. Então, muitas dessas crianças, ela faz esse exame, que é um líquor, né, cervical que eles tiram, para que possa verificar se essa criança, esse bebezinho, está contaminado. Tá? Vamos falar agora de uma outra doença, que é o condiloma acuminado, tá? É causado pelo vírus HPV. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do HPV. HPV, ele não é somente uma doença sexualmente transmissível. O papilomavírus humano é nada mais conhecido como vulgarmente verrugas, porém, nesse caso aqui, a gente está falando exclusivamente essas verrugas transmitidas através do sexo, né, sexualmente transmissível, que ele pode apresentar não só no órgão masculino, como também no órgão feminino e também na boca, tá? Aqui nas imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir verificar bastante verruguinhas nos órgãos genitais, também no órgão masculino e também no órgão masculino essas verrugas. Geralmente, o paciente que ele vem a ter essa doença, ele acaba procurando o serviço de saúde muito tarde. Geralmente, já cometeu todo o órgão genital desse paciente. Por quê? A primeiro momento, quando você verifica, ele é somente uma verruga. E você pensa assim, cara, não precisa procurar um órgão serviço de saúde, porque eu tenho verruga no corpo, então isso não vai me atrapalhar em nada. Porém, essa verruga nos órgãos masculino ou feminino, ela pode ocasionar câncer. Tanto câncer do colo do útero, como também câncer no pênis. E acabar vindo
se agravar mais essa doença. Os sinais e sintomas dessa doença são verrugas não dolorosas, isoladas ou agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais, irritação ou coceira no local. O risco de transmissão é muito maior quando as verrugas são visíveis, porém, quando são visíveis, quando já está no estágio um pouquinho mais avançado. Acontece de um paciente ele ter essas verrugas, mas essa verruga ser bem pequenininha. Ao olho nu, você olhando assim, você acaba não conseguindo reparar, mas com uma lupa você acaba vendo essa verruga. Então, acomete você também não ver essa verruga e também continuar transmitindo. A lesão pode aparecer no pênis, ânus, vagina, vulva, tá? Colo do útero, boca, garganta. Boca e garganta acontece também bastante, porque as pessoas acham que sexualmente transmissíveis as doenças, ela não passa através da boca, através do sexo oral. Isso pode acontecer na garganta, também na boca. Principalmente o HPV acomete muito o lado de dentro da boca, porque é onde a gente tem a nossa mucosa e acaba absorvendo e faz essas verrugas. O vírus pode ficar latente no corpo, ou seja, não se manifestar de imediato. As lesões muitas das vezes aparecem alguns dias ou anos após esse contato, ou seja, isso não quer dizer que vai aparecer de imediato. A manifestação costuma ser mais comuns em gestantes e pessoas com imunidade baixa. Só para vocês terem uma ideia, antigamente o Ministério da Saúde não dava vacina gratuita referente a HPV, que é essa vacina contra o papilomavírus humano. Esse papilomavírus humano, ele em média nós temos 200 tipos de papilomavírus humano. A vacina da HPV, ela protege em média cerca de 4 tipos de vírus, 4 a 5 vírus. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2016, pessoas contaminadas com HPV foram cerca de 685.400 pessoas, né? E essa vacina que foi disponibilizada para adolescentes, né, crianças até 12 anos, de 9 a 12 anos, ela é muito importante para que possa tomar. Teve um boato, informações dizendo que essa vacina ocasionou paraplegia, a criança ficou paraplégica. Então, sobre a vacina em si, qualquer vacina ela causa alguma reação. Isso vai depender de cada organismo. O vírus da HPV, ela não causa paralisia. Então, foi estudado sobre isso, a primeiro momento foi associado à vacina e outras patologias, então, nesse caso, não acontece. Como também tem outras vacinas que dizem que acaba acontecendo outras, isso não ocorre. A vacina é do vírus inativado, mas é para proteger, para que o nosso organismo possa criar o anticorpo. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o HIV. Antes de iniciar aqui, a gente vai mostrar um vídeo, mas antes de iniciar o vídeo, eu queria falar com vocês sobre o HIV. O HIV, estima-se que pela Organização Mundial de Saúde, de 1 milhão de pessoas estejam contaminadas e ainda não sabem. Ou seja, é muita gente. Hoje é possível viver bem com HIV, né? Esse vídeo que a gente vai mostrar agora é um depoimento de um rapaz quando ele descobriu que ele tinha HIV. Aí depois eu vou iniciar falando sobre HIV com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu sabia que eu precisava fazer um teste. E aí eu fiquei naquela ansiedade de ir, mas eu não tinha que ir. E aí eu chamei a minha irmã para ir comigo. E aí eu senti que isso estava meio pesado para ela ir comigo. Então eu falei, bom, eu tenho que ir. Aí eu falei para minha mãe, eu vou lá fazer o teste. E aí eu recebi o resultado. Eu andei 5 km direto para casa, assim, eu não quis pegar ônibus, eu estava meio atordoado com a resposta. Meio que eu achei que eu não sabia se continuava a faculdade.
se eu largava tudo e ia viajar, que eu achei, vou morrer mesmo, então pelo menos vou morrer viajando, conhecendo o mundo. Eu meio que me afastei de todas as pessoas nesse primeiro momento, assim, dos meus pais, do meu pai, da minha madrasta. Eu meio que quis me isolar um pouco e decidir o que eu ia fazer na minha vida. Porque é o outro, então o outro está longe de mim. Até que a gente tem algum familiar, aí a gente tem que tirar a capa dos preconceitos e acabar aceitando. Quanto ao outro, eu tenho preconceito, mas eu não estou falando, então é só numa palestra, então, ai que bonitinho, ele está assumindo. É isso. Eu acho que o único preconceito que eu percebi. Pode esperar um pouquinho? Até hoje, o fato de ter HIV não me atrapalhou em nada. Assim, eu continuo trabalhando, comprei minha moto, coisas que eu tinha morrido de medo de andar de moto em São Paulo e, para mim, continuo fazendo todas as coisas que eu sempre imaginei fazer. Então, eu sou uma pessoa feliz. Então, gente, esse foi um depoimento do Vitor. Esse depoimento ele se encontra no YouTube. É muito difícil um adolescente, uma pessoa descobrir que ele tem um HIV, que ele é portador do vírus de HIV. Eu tenho um amigo que ele é portador de HIV. Ele descobriu que ele era portador de HIV aos 22 anos e foi muito difícil. Por ser um amigo meu, eu pude acompanhar um pouco de perto a batalha que ele teve para que possa tirar todo o preconceito, entender como é a doença, a família conseguir compreender e realmente ele contar com os amigos realmente dele que possa dar o apoio. Eu vou passar para vocês referente o que é o HIV, o que é a AIDS e depois eu vou mostrar para vocês algumas outras informações referentes a HIV. Bom, HIV ele é causado pela AIDS, né, que é o vírus. HIV significa vírus da imunodeficiência. O que seria essa imunodeficiência? Como eu falei para vocês, a imunidade são nossos soldados que estão ali para nos proteger. O HIV, no caso desse vírus, vou botar bem no popular. É como se fosse um amiguinho que chegasse lá para aquele soldado e fala: "Aí, soldado, tudo bom?" Abraça esse soldado, né? Aí tá lá com esse soldado conversando, ele não identifica que seria como posso dizer, um inimigo. Aí esse inimigo tá lá abraçado com o seu soldado, conversando: "Tudo bem, como é que tá? Pô, tá trabalhando demais aí?" Mais ou menos assim. Aí ele tá abraçando e do nada ele mata a minha defesa, ou seja, ele mata esse soldado, tá? Só que ele também se replica, que isso já é mais genético. Ele tem um fator lá, um DNA, que ele muda a configuração e vai replicando e automaticamente ele vai também matando essa unidade. Não vou chegar muito para essa parte, que é muito técnico, mas é como se fosse mesmo um amigo que chega lá pro soldado, abraça o soldado e mata ele. Com isso eu vou ficando o quê? Sem os meus soldados para me proteger. Então minha imunidade ela baixa. Então por isso que a gente fala que é um vírus de imunodeficiência, tá? Recebe esse nome pois ele destrói o sistema imunológico. Então o que é AIDS propriamente dito? A gente fala muito de HIV e AIDS, mas não é a mesma coisa, né? Não, tem uma diferença, tá? A AIDS é a síndrome de imunodeficiência humana. A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de doenças oportunistas. Ou seja, eu posso ser o portador do vírus, ou seja, esse vírus, esse mau elemento que está acompanhando o meu soldado, ele não está matando o meu soldado, então ele está acompanhando, então ele não está me fazendo no momento algum problema. Então eu sou o portador desse vírus. Eu transmito esse vírus para outra pessoa, mas ele não está me ocasionando nenhum problema. Já a AIDS, esse vírus ele conseguiu matar o meu anticorpo, os meus soldados. Então com isso a minha imunidade está baixa e qualquer doença que venha aparecer próximo a mim, eu estou vulnerável a pegar essa doença. Que geralmente acontece muito quando está em época fria, geralmente acomete de ter uma pneumonia. Tu
tuberculose, entre outras. Geralmente, as pessoas que procuram o centro de serviços de saúde, que têm tuberculose ou até mesmo pneumonia, dependendo da situação, do risco que essa pessoa venha a ter, o médico orienta esse paciente a fazer o exame de HIV. Por quê? Geralmente, não quer dizer que seja, tá? É acompanhado dessas doenças. Porque a tuberculose, ela só vai se manifestar no corpo humano quando a sua imunidade está baixa. Então, com isso, pode ocorrer de que a imunidade desse paciente está baixa, porque ele possa ter o vírus do HIV. Falando sobre isso, sobre esse vírus do HIV, só para vocês terem uma ideia, o tratamento referente ao HIV, que é o coquetel, mudou muito durante os anos. O primeiro caso que teve de HIV no Brasil foi em 1980, se eu não me engano. Né? Depois que essa doença chegou ao Brasil, a perspectiva lá atrás era de morte para todo mundo. Você era contaminado e não passava nem 5 anos, essa pessoa que estava com o vírus ou portador da doença já falecia. Hoje, com a tecnologia, com as medicações, esse paciente ele pode viver 20, 30 anos e vive bem. Muitas das vezes, acho que como vocês poderão ver o filme do vídeo, né, o depoimento, quem tem soro positivo aqui tem portador da AIDS, não tem escrito que eu sou portador da AIDS, ele não tem cara, ele não fica magro, às vezes ele pode ficar gordinho, enfim, ele pode ter uma vida muito bem. É como se fosse uma pessoa que tenha diabetes, hipertensão, porque essa doença também é silenciosa. Muitas das vezes a pessoa não procura um serviço de saúde para fazer o teste. E como não procura, ela pode conviver com essa doença durante 5, 6 anos sem prejudicar ela. E ela só vai procurar quando acontece de ter uma tuberculose ou alguma outra patologia. Esse meu amigo, ele era gordinho, que nem eu, fortinho assim, né? E eu lembro que eu trabalho um pouquinho demais, eu corro muito de um lado para o outro, e eu não dou muita atenção aos meus amigos com frequência. E eu lembro que eu vi ele um mês, ele estava gordinho, no mês seguinte, ele estava magrinho. Aí eu olhei e falei assim: cara, você está fazendo dieta? Me fala essa dieta, que eu estou gordinho também, que ele ia emagrecer. Ele: estou fazendo uma dieta aí louca, que eu consegui emagrecer. Eu falei: pô, beleza. Aí na semana seguinte eu vi ele mais um pouquinho magro. Depois de 3 meses, ele estava pesando, se não me engano, hoje eu peso em média 93 quilos, eu chegava nessa época aí. Na época, quando eu conversei com ele, ele estava pesando já 65 quilos. Ele emagreceu em 3 meses, muito. Eu tive uma oportunidade, como era um amigo de infância, de tentar conversar com ele. Eu já trabalho na área de saúde desde 2005, já são 2005, são 11 anos, né? Praticamente 11 anos. 12 anos. Não sou muito bom de nível, não. Eu trabalho muito tempo nessa área. E uma das principais características do HIV é a perda de peso. Aí eu tive na rua conversando com ele, eu fui perguntar a ele: cara, você está fazendo realmente dieta? Ele falou assim: não, eu estou emagrecendo naturalmente. Eu falei: cara, você está se sentindo mal, alguma coisa? E eu comecei a conversar com ele muito sério. Aí ele falou assim: não estou me sentindo mal não. Eu falei assim: cara, eu não sei o que pode ser. Procura um serviço de saúde. Se você quiser ir lá na minha unidade, vai lá, conversa com o médico para a gente poder verificar o que está acontecendo, porque isso não é normal. Em 3 meses você perdeu muito peso. Aí ele deixou despercebido, passou, e eu, no meu dia a dia, trabalhando com um lado para o outro, acabei não me ligando exatamente a ficar preocupado com ele. Passou acho que mais 2 meses, me ligaram e me falaram assim, o seu amigo ele está internado. Você está internado? Por quê? Ah, não sei, está internado. Aí fui, no dia eu voltei ao trabalho e fui lá visitar ele. Aí eu visitei ele, fui conversar com ele, ele foi me explicou que ele estava com tuberculose, que estava fazendo tratamento e que em seguida ele estaria em casa. E realmente depois de 2 ou 3 dias ele voltou para casa.
Quando ele chegou em casa, ele me ligou, eu fui lá conversar com ele. Aí ele me contou o que tinha acontecido. Através dele ter ido no hospital, ele passou muito mal durante 2 semanas, ele ia para o hospital, voltava e ninguém fez o exame para ele de HIV. E com isso, um dia um médico olhou para ele e falou assim, posso pedir um HIV para você? Aí ele falou assim, não precisa. Ele falou, mas por que não precisa? Porque eu não tenho. Aí ele falou assim, não, mas eu posso pedir para você? Você está vindo toda semana aqui no hospital, a gente não sabe. Mas vamos pedir para ver o que é, só para descartar. E pediu. Logo em seguida veio o resultado, veio positivo para ele. Ele ficou muito mal mesmo. E até no próximo vídeo que eu vou passar para vocês logo em seguida, vai vir uma informação assim, lá no finalzinho, que eu acho legal. Eu vou falar o que ele passou para mim. Antes, esse meu amigo, ele tinha muitos amigos. Muitos amigos de balada. Ele saía, curtia, enfim, ele curtia bastante. Hoje, se ele puder contar, acho que em uma mão é muito. As pessoas ainda têm muito preconceito referente ao HIV. O HIV, gente, ele não pega através de beber no mesmo copo, sentar na mesma privada, beijo, abraço, isso não pega. O HIV, ele é exclusivo, a transmissão dele através de relação sexual, compartilhamento de seringas, agulhas, né, entre outras coisas que possa ter contato com o seu sangue. Então é o comum, mas pelo abraço, pelo beijo, isso não transmite. Tá, pode passar o próximo. Aqui tem os sinais e sintomas referentes ao HIV. A infecção aguda é quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de gripe, que seria uma febre, mal-estar, acontece. O assintomático, ou seja, o vírus amadurece e morre de forma equilibrada, e esse período pode durar muitos anos. Ou seja, não sei se vocês vão lembrar um pouquinho, eu falei aqui bem rápido sobre o DNA, que ele vai replicando, essa parte do assintomático. Ele começa a se equilibrar. Ele mata, mas também ele deixa a imunidade crescer um pouquinho. Então acaba não tendo um sintoma. E tem o sintoma inicial, que geralmente é a febre, diarreia, suor noturno e o emagrecimento. Esses sintomas aqui, até mesmo o que aconteceu com esse meu amigo. Ele não me falou que tinha febre, ele não me falou que tinha diarreia. Uma coisa que ele falou que ele estava emagrecendo e de noite ele suava, tinha um suor realmente muito grande. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei, de fato, é a tuberculose. A tuberculose também tem um sintoma bem parecido. Geralmente, febre ao entardecer, emagrecimento também e suor noturno. São quase os mesmos sintomas. Tá? Só para vocês lembrando também uma coisa que acontecia muito antigamente, lá nos anos 80, o HIV era descrito, antes de ter muitos estudos, tinha grupos que acometiam essa doença. Geralmente, o profissional do sexo, homossexuais, que tinham essas características. Depois dos estudos, né, foi verificado que hoje não existe mais fator grupo de risco, denominado como heterossexual, profissional do sexo. Hoje, todas as pessoas que fazem sexo sem camisinha, ou seja, têm relação sexual desprotegida, estão dentro do fator de risco, ou seja, está dentro desse grupo de risco. Tá? Tem pesquisas, e eu verifiquei, até pesquisei um pouquinho sobre Rio Bonito e Itaboraí. Tanto Rio Bonito e Itaboraí, o grupo maior de pessoas que possuem o portador do vírus são pessoas heterossexuais. Geralmente é mais acometida para o homem, não para a mulher, né? E essa forma de transmissão, né, pelos estudos, diz que a transmissão maior é através da relação sexual anal, não é pelas outras vias, mas todas as outras também contaminam, mas a grande maioria é através dessa relação. Tá? Então, esses estudos apontaram
que tudo que a gente, lá em 1980, 90, a gente acreditava que seria só aquela informação, já mudou totalmente. Até o ano de, se não me engano, 2000, teve um índice muito grande de pessoas da terceira idade sendo contaminadas com o HIV, devido a ter uma vida sexual ativa e ter uma cultura de não usar o preservativo antes, que a partir dos anos 90 já começou a ter essa cultura de muito de utilizar preservativo, teve esse grande índice e essa pessoa da terceira idade entrou no fator de risco. Mas hoje já foi disseminada essa informação, hoje todo mundo que tem relação sexual, desde protegido, está dentro do fator de risco. Bom, próximo. Bom, aqui tem algumas informações que são os direitos dessas pessoas que são portadoras de HIV. Eu não sabia particularmente, quando eu li até fiquei meio assim, falei, caramba, todo paciente que é portador do HIV tem direito lá ao atendimento, tratamento, medicamentos gratuitos. Hoje, você não consegue encontrar o coquetel na farmácia. Se você quiser comprar esse coquetel, eu quero comprar essa medicação na farmácia, eu não consigo, tá? Todo mundo que tem que fazer esse tratamento vai fazer pelo SUS. Em média, essa medicação, por paciente aí no mês, se gasta cerca de 4 a 5 mil reais nesse medicamento, tá? Só para você ter uma base de valores. Esse paciente tem direito ao sigilo sobre as suas condições sorológicas, ou seja, ele tem o sigilo de falar se ele quer falar ou não sobre a doença dele. Se ele não quiser falar isso para ninguém, ele pode não falar. Só lembrando que as estatísticas que a gente tem no Brasil, ela não obriga o serviço de saúde a notificar quando a pessoa é portadora do vírus HIV. Ou seja, se eu sou somente portador desse vírus, eu não preciso ser notificado dentro do Ministério da Saúde. Agora, se eu tiver o HIV ou a AIDS, ou seja, eu realmente estou doente, é notificado. Teve uma mudança em 2014, que todas as mães que foram detectadas com HIV, elas são notificadas obrigatoriamente. Também tem direito da obrigatoriedade do exame de AIDS no teste admissional, ou seja, esse paciente não tem obrigação de fazer esse exame na hora que você vai trabalhar. Ou seja, se eu tive uma oportunidade de emprego e o meu patrão lá, o chefe, pediu para eu fazer esse exame, eu não preciso fazer. Fica a meu critério de realizar o exame para saber se eu tenho HIV ou não, mas o trabalho, a empresa não tem por obrigação pedir isso, exigir do paciente. E outra, permanecer no trabalho. Nenhum empregador pode demitir o empregado por ela ter apenas o HIV. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer chefe que descobrir, sei lá, por uma fofoca, alguma coisa, e vier demitir esse profissional porque somente é HIV, claro que nenhuma empresa vai falar assim, estou te demitindo por causa disso. Mas o próprio paciente tem essa dificuldade, tem essa visão que o seu gestor te demitiu por causa disso, ela pode procurar os seus direitos junto à justiça, pedindo a reintegração da vaga, ou até mesmo valores referentes a esses aborrecimentos que eles teve. Outra informação também que ele tem direito é valores de PIS e PASEP e fundos de garantia. O soro positivo tem direito de efetuar o levantamento do fundo de garantia, do PIS e PASEP, independente de rescisão de contratual ou de comunicação à empresa. Também tem direito ao benefício de prestação contínua. Toda pessoa com AIDS que esteja incapacitada para o trabalho com renda familiar inferior a meio salário mínimo, um quarto do salário mínimo, tem direito a um benefício de prestação continuada, que é o DPC, pago pelo governo federal. Ou seja, essa informação também não sabia, até porque eu estava montando isso, eu conversei com o Vinícius sobre isso. Eu não imaginava que tinha esse benefício para quem era portador, né? Então, quem é portador, ele tem esse direito de que quem tiver aí uma renda de um quarto do salário mínimo, tem direito a um benefício do governo. Isenção do pagamento de imposto de renda, né? Então, se esse usuário, esse paciente,
quiser fazer uma declaração de imposto de renda, tem direito à isenção, e ninguém deve sofrer discriminação por viver com HIV. Isso também é muito importante. Lá nos anos 90, mais ou menos, as pessoas que eram portadoras do HIV eram muito discriminadas. Então, por lei, essa pessoa não pode ser discriminada, né? Pode passar para aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês vão conhecer essas pessoas, tem um antes e depois. Isso é muito antigo. Isso é o Fred Mercury, o cantor, compositor e pianista britânico. Ele ficou mundialmente famoso como fundador e vocalista da banda de rock, né? Se não me engano, Queen. Ele integrou a banda lá em 1970 até a sua morte, em 24 de novembro de 1991. Ele faleceu vítima de broncopneumonia acarretada pela AIDS. Como eu falei, muitas das pessoas que ela vem a falecer em frente a essa doença, geralmente ela vem a falecer porque teve uma doença oportunista, que aproveitou da imunidade desse cara ficar baixa, ele acaba matando esse paciente. Tem uma outra pessoa também, que acho que é bem comum, todo mundo conhece, é o Cazuza, né? Mais conhecido como Cazuza. Ele foi cantor, compositor, poeta, escritor brasileiro. Também ficou conhecido por ser muito rebelde, boêmio e polêmico, tendo declarado em entrevista que era bissexual. Em 1989 declarou ser soro positivo, né? Isso cumpriu a doença em 1990, lá aqui no Rio de Janeiro. Também tem um outro que também todo mundo conhece, acho que já ouviu pelo menos a música dele, o Renato Russo, né? Foi um cantor, compositor brasileiro, ficou famoso como vocalista e fundador da banda brasileira de rock, Legião Urbana. Renato Russo faleceu com 36 anos, em 11 de outubro de 1996, devido a complicações causadas pelo HIV, faltando apenas um dia para o aniversário de sua banda. É uma outra pessoa conhecida, e hoje nós temos também muitos atores conhecidos que convivem com a doença. Eu nem trouxe esses atores, enfim, que geralmente internacionais, acho que brasileiros, eu nem vi, acho que não encontrei brasileiros ainda, mas internacionais que convivem com os soropositivos que estão vivos aí, e muito bem. Bom, eu falei tudo isso referente a DST, falei um monte de coisa, e tudo isso pode ser prevenido através de camisinha. Aqui eu tenho duas camisinhas, uma feminina e uma masculina, né? Essa daqui é a camisinha feminina, essa aqui é a camisinha masculina. É um gesto simples, fácil, e você pode prevenir tudo isso que eu falei. Basta usar a camisinha. Muitas das vezes, ainda mais os jovens que estão aqui naquele momento de afobação, esquecem. Ou às vezes lembram, mas está tão na afobação que não quer pegar. Gente, a utilização disso é primordial. Só para vocês terem uma base, o Ministério da Saúde gasta muito dinheiro com as complicações de todas essas doenças que eu falei. Então, isso aqui custa em média cerca de R$1, R$1,50 aproximadamente, e isso pode salvar a sua vida muito. Então, previne-se. Aqui tem só duas formas de colocar. A mais comum de ser utilizada é a camisinha masculina, que é mais fácil de ser colocada. Então, é só pegar o biquinho ali, rodar e colocar. E um pouquinho mais complicado é a camisinha feminina, né? Que você tem que pegar esse anel, juntar e introduzir. A camisinha masculina, ela tem que ser colocada no momento da relação, e a feminina você pode colocar em até 8 horas antes dessa relação, tá? Se vocês quiserem que eu explique mais com calma referente ao uso da camisinha, pode procurar depois que eu explico detalhado como se coloca. Todo preservativo vem a forma de colocar, principalmente a feminina, que não é muito utilizada, no verso dela tem todo o passo a passo como coloca. A masculina já não vem, mas quando você for comprar na farmácia, pode procurar um posto de saúde próximo que vai ter alguém para orientar
da melhor forma. Lembrando que a camisinha masculina colocada de má forma, ela estoura. Então, ela estourando, pode acontecer de você também, se essa pessoa estiver contaminada, pode contaminar. A camisinha masculina não pode ser utilizada junto com a camisinha feminina. Tem gente que fala assim, poxa, já que eu quero me prevenir, ela coloca, eu coloco também. Não pode, porque o látex em atrito acaba estourando. Então vai estourar tanto o masculino como o feminino. Agora tem mais um vídeo, que é um depoimento que eu achei sensacional, de uma senhora, que é uma senhora, né, uma mais jovem senhora, que ela deve ter em média cerca de, acho que uns 50 anos, aproximadamente 55, que ela fala como é conviver com o vírus, tá? Vamos assistir. A gente não sabia lidar com o HIV, não tinha informação, não tinha remédio, né? Então, assim, era assustador, era muito assustador. Eu acho que eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Eu tive 2 momentos marcantes de preconceito, né? Um era uma pessoa da empresa que uma vez disse que não queria tomar o mesmo elevador porque ele tivesse HIV ou AIDS. Imagina você estar num lugar onde a pessoa achava que você não deveria estar, né? Isso é muito ruim. E uma vez eu tive um paquera que, assim que a gente começou a se entender, eu resolvi contar logo, né? E aí ele disse assim, nossa, você tem HIV? Eu não acredito. Eu falei, pois acredite, eu tenho. Ele disse assim, então eu vou parar, eu vou para casa, eu vou pensar, e daí eu te ligo. E tem 15 anos, ele não ligou até hoje, acho que ele não liga mais. As pessoas parecem que não queriam se aproximar de você, porque você ia morrer. Era o diagnóstico, né, que a gente tinha. O atestado de HIV era um pré-atestado de óbito. E hoje, assim, poder olhar e dizer assim, eu estou na sociedade, eu estou inserida, né, eu não faço mal a ninguém. Isso é muito, dá um alívio muito grande, né? Esse vídeo mostra uma senhora, acho que dá para perceber bem, que por mais que você possa ser um portador desse vírus, você consegue ter qualidade de vida, você consegue viver, e a gente não deve ter preconceito com nenhuma dessas doenças. Eu acho que o que a gente pode fazer hoje é aconselhar. Muitas das vezes um amigo vem falar com a gente, vem conversar, e o que a gente pode fazer realmente é conversar com ele, orientar da melhor forma. E o HIV não se pega num abraço, sentando na mesma cadeira, qualquer outra coisa que não tem esse contato de sangue, né, com mucosa, isso você não vai pegar. Então, fica uma dica para vocês, não tenham medo se vocês descobrirem que alguém tem HIV, tá bom? Vou passar aqui para o vídeo para falar um pouquinho com vocês. Obrigado, desculpe pela ansiedade um pouquinho, tá, gente? Uma boa tarde para vocês. Dizendo, né, como a gente falou no início, agora é a parte das perguntas, né, que vocês escreveram. E se por algum acaso vocês sentirem mais alguma dúvida que for agregar, pode também estar perguntando, só não se estender muito. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Existe DST, né, que é transmitida pelo beijo, por exemplo, o HPV ou herpes pode ser transmitido pelo beijo? Sim, sim. Como a herpes, que tinha mencionado antes, no momento que ela está aparecendo, né, as lesões, que são aquelas bolhas, no momento do beijo você pode passar por um outro através desse beijo, sim. Toda vez que as pessoas não usam toda vez que as pessoas não usarem preservativo, podem ter doenças e gravidez. Sim, no caso, todas as pessoas que não usam preservativo e têm essa relação sexual, não quer dizer que ela vai ter uma DST. Certo de que, caso esse parceiro tenha alguma doença, ela pode ser transferida. Porém, é aconselhável que
que de fato seja utilizado o preservativo em todas as relações. Além do preservativo prevenir dessas doenças, ela vai evitar a gravidez também. Então, se você não conseguir nenhum, é o da Renê. Mas essa é a questão. Na hora da relação, a camisinha pode estourar. Tem alguma maneira de prevenir ela estourar? Então, a prevenção de utilizar a camisinha para ela não estourar é a forma de colocar. Principalmente a camisinha masculina, ela tem um biquinho. Se você permanecer com ar naquele biquinho lá, provavelmente ela vai estourar no momento da relação. É indicado você apertar o biquinho e rodar para não ter o ar ali, para não estourar. Quantos anos uma pessoa com HIV com o uso do coquetel pode viver? Então, as pessoas que possuem o vírus do HIV, elas podem viver muitos anos, 20, 30 anos, 40 anos. Não tem idade certa, isso vai variar de acordo com cada organismo. A mulher portadora de AIDS pode engravidar sem transmitir o vírus do HIV? Sim. Essa mãe que tem um portador do vírus lá e ela faz o tratamento desde o início da gravidez, ela pode acontecer desse bebê, dessa criança não nascer portadora desse vírus. Tem todo um trâmite, todo um processo para que possa ocorrer isso. Um dos principais processos é não ter um parto normal, seria uma cesárea. Então, além das medicações, o coquetel também que é dado para o bebezinho, que só vamos ter essa informação se o bebê, essa criança, ela veio contaminada ou não a partir de 2 anos de idade dessa criança. Que coisa dessa dúvida é minha, só para complementar, o HIV ele abaixa a imunidade. A gestante, por ela precisar de certos cuidados, até por uma gestante ter uma segunda vida, sobrecarrega um pouco o corpo. A questão da imunização também é trabalhada, a questão da imunidade é trabalhada, nesse sentido de tanto não passar o vírus para o bebê, mas a imunidade do bebê e da mãe é trabalhada também? Sim, no caso, com a medicação que é o coquetel que ela toma, vai ser trabalhada essa imunidade dessa criança, do bebezinho, no caso, da gestação e da mãe também junto. Então, ele não suspende a medicação. A medicação é feita mensalmente, no caso, diariamente, porém é uma medicação específica para a gestação e vai fazer um acompanhamento até o bebezinho nascer. Outra pergunta qual é o índice maior de contaminação de HIV, em homens ou em mulheres? Segundo a estatística do Ministério da Saúde, a maioria das pessoas que são contaminadas são do sexo masculino. São, em média, se não me engano, cerca de 47% que eu vi referente ao 2016. Secreção é grande, peraí. Todas as infecções são transmitidas apenas por relação sexual desprotegida ou em relações sexuais protegidas também podem ser transmitidas? Então, todas essas infecções, ela só é transmitida através de relações sexuais desprotegidas. O uso de preservativo, ela praticamente zera a transmissão, salvo algumas, a gente diz que algumas doenças. Exemplo, a camisinha masculina, ela não protege referente ao chato, vamos botar assim, não sei se vocês já ouviram falar, o chato vamos denominar que é um piolhozinho que dá na região íntima. A camisinha masculina ela não protege a região total. Já a feminina, ela consegue proteger bastante, então você pode minimizar esse contágio. Quando a mulher está querendo engravidar, não tem como ela usar a camisinha para engravidar. No caso, ela corre o risco de pegar uma doença, certo? Como é que isso é feito? Eles tomam remédio, não afeta o bebê? Como é que funciona isso? Para evitar que ela não Essa falando do casal que um dos dois tem uma gravidez. Sim, é um caso de, se for um casal que tenha um portador de HIV, o indicado é outras doenças. Se for outras doenças, é ideal que seja feito o tratamento e depois, como é um casal, eles podem tentar a gravidez normalmente.
Já no caso de vírus do HIV, é indicado fazer uma inseminação artificial, outros meios para que não possa ocorrer essa contaminação. Mas a relação sexual poderá ter entre uma pessoa sadia e outra pessoa portadora do vírus, desde que utilize o preservativo. Quais as DSTs podem ser passadas hereditariamente? Por exemplo, o caso da mãe, né, quando ela engravida, de passar para o filho. Então, as DSTs que podem passar hereditariamente seria... Não, na verdade não seria hereditário, né? Seria essa, a gente fala que é uma transmissão vertical, que seria o HIV, a sífilis e também, não vou falar gonorreia, mas só no caso de parto normal. Essa gonorreia transmite para o bebezinho. As demais que eu passei não passa para a criança não. Calma aí que eu vou confundir. Tá, vamos lá. Esse vídeo vai ficar ótimo, né? Uma pessoa pode ter nascido com DST desculpa. Uma pessoa pode ter nascido com DST e só descobrir depois dos 10 anos? Sim, pode. Naquele caso do soro positivo de HIV, se a mãe é portadora do HIV, ela não fez o acompanhamento e essa criança, esse bebezinho nasceu e a sorologia dela é realmente positiva para HIV, se a mãe não acompanhou, não procurou saber, ela pode descobrir com 10, 20 anos ou antes um pouquinho quando ela tiver alguma patologia decorrência desse HIV. Outro exemplo também é a sífilis também, que pode ser bem tardio também. Se não foi, hoje é bem difícil acontecer isso porque para teste de sífilis, toda gestante que entrou no hospital para ganhar um bebê é feito o teste de sífilis, é o teste rápido. Então, no momento do lado do parto, o médico já está fazendo esse exame da sífilis. Então, você está dentro de um órgão público, esse bebezinho, a mãe está diagnosticada com sífilis, mesmo que o bebê não tenha nenhum sintoma, é feito aquele exame que eu falei da coluna cervical, né? Que é feito colhido o líquor cervical para poder verificar se ele vai ter. Mas vamos supor que no hospital não tenha esse protocolo, não venha a fazer. Essa criança pode descobrir com 4, 5, 10 anos de idade mesmo, quando ela assumir aquelas características de sífilis secundária. Outra pergunta aqui bem interessante. Se o HPV ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres, por que apenas as mulheres tomaram as vacinas recomendadas pelo governo? Então, essa também é uma pergunta muito boa. A primeiro momento, a HPV ela foi lançada somente para as meninas, porque o índice de câncer do colo do útero é maior nas meninas, claro, porque o HPV acomete mais o colo do útero, enfim. E para os homens, o câncer é bem menor, é uma quantidade menor. Então, como gera para o Ministério gastos financeiros, a primeiro momento foi vacinado as meninas. A partir do ano passado, começou a ser vacinado os meninos, né? Então, com isso, está abrangindo aí e futuramente ele vai estar no calendário desde pequeno meio. Só tem uma pergunta, um comentário aí. Desculpa. Oi? Porque essa parte é importante, porque a gente que é da área de saúde, pra gente é muito normal, então a gente às vezes não se atenta aos detalhes. Mas como tem muitos novinhos, é importante a gente lembrar onde essas verrugas acontecem, entendeu? Você achar uma verruga no pênis masculino, né, no pênis do homem, é muito mais fácil do que interno na vagina das meninas, entendeu? Por isso que a preocupação com as meninas é maior, porque elas acabam transmitindo isso muito mais, porque elas não sabem que tem. Porque a gente olhando por fora, muitas das vezes, às vezes pode acontecer, se ela estiver no início, a gente não percebe naquele calor do momento quem é que vai pensar em procurar uma verruga no parceiro. É uma verdade, nós não prestamos atenção nisso. Mas no homem é muito mais visível. Por isso que é importante as mulheres tomarem essa vacina mesmo. E só uma dúvida também. O HPV ele é indolor, ele mostra certo sintoma. Que nesse caso também foi interessante, porque pode ser que a própria mulher não sabe e ela está contaminando com HIV porque não... HPV. HPV.
Então, o HPV, no caso do colo do útero, muitas vezes não apresenta sintomas. Pode dar alguma coceira, enfim. Por isso que é muito orientado para todas as meninas, a partir aí dos seus 12 anos, ou quem já tem uma vida sexual ativa, já iniciar fazendo o preventivo, que vai na unidade, pode preventivo. Lá o médico ele avalia toda o colo do útero, se tem a probabilidade de ter esse HPV, entre outros. Então, assim, realmente os sintomas para essa mulher, nesse caso lá no colo do útero, é bem difícil, somente através do preventivo, e caso essas drogas venham exterior, do lado de fora, na verdade. Então aí acaba com essa pessoa verificando. Entendi. Outra pergunta qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ser soropositivo, mesmo que não tenha tido relações sexuais? Sim, vai ser da mesma forma que eu tinha informado da outra vez. Exemplo, se essa criança, se essa pessoa, a mãe foi soropositiva, não fez o tratamento, e se essa criança não fez o tratamento adequado, ela pode ter o HIV. Então, mesmo que essa pessoa, essa criança, for virgem, nunca ter tido uma relação sexual, ela pode ter o HIV. Então, assim, tinha popularmente diziam que pessoas virgens não teriam o HIV. Hoje, como uma pessoa soropositiva pode viver vários anos, uma pessoa virgem pode sim ter o HIV. Pode ocorrer que ela pegou da mãe no momento que ela nasceu e com isso ela pode estar fazendo tratamento, não falar com ninguém, então pode ocorrer sim. Minha amiga tem uma DST, mas tem vergonha de procurar ajuda. Como posso ajudá-la? Então, essa é uma ótima pergunta. Como amigo, é conversar, é orientar, se colocar à disposição para ela que, caso queira, eu vou com você no serviço de saúde, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai comentar, ninguém vai te apontar. É muito importante procurar o serviço de saúde para que seja tratado o quanto antes. Se não for tratado o quanto antes, isso pode se agravar e futuramente pode ter um transtorno bem maior. Então, assim, como amigo mesmo, é conversar, tentar orientar ao máximo e falar, eu vou com você. Não fique com medo, não tenha vergonha. Vamos lá, eu vou junto contigo e a gente vai conseguir resolver isso. A mãe pode realizar o tratamento do sífilis durante a gravidez? Sim, pode. O tratamento da sífilis é utilizado a penicilina, né, que é uma medicação que não afeta o bebê, então pode ser efetuado o tratamento normalmente. E outra dúvida uma pessoa que tem AIDS, pode ter vida sexual normal? Sim, pode, desde que se possa prevenir. Até bom tocar nesse assunto. Muitas pessoas perguntam se eu e minha parceira somos soropositivos. Então eu não tenho a necessidade de usar camisinha. Eu posso transar normalmente? Não, eu tenho que utilizar a camisinha, tá? Porque sabemos que nossos organismos, cada um age de forma diferente e esse vírus ele vai sofrendo algumas mutações. Às vezes o meu vírus é um pouco diferente do meu parceiro e naquele momento, na troca ali, sem a utilização de preservativo, a minha medicação pode já não mais fazer o efeito, porque esse vírus que eu tinha já está fazendo uma outra mutação. Então, nesse caso, quem é soropositivo, sempre, ou qualquer outra DST, usar o preservativo. É essencial. Meu amigo beijou na boca uma pessoa que tem AIDS no carnaval. Ele pode ficar doente? Não. Aí eu vou botar uma vírgula. Não. Porém, todavia, o que acontece? Uma boca saudável, você não tem portas para a entrada de nenhuma bactéria, nenhum outro vírus. Então, é muito importante saber a boca de quem a gente está beijando. Às vezes no carnaval a gente vai para um bloco e acaba indo beijando 10 pessoas. Ali eu posso ser contaminado com qualquer outra coisa, não especificamente com o HIV, mas tome cuidado. Então é sempre bom saber com quem você está beijando, ter uma parceira, um parceiro fixo mesmo, não é sair beijando todo mundo. É melhor que o internet. Isso mesmo, é melhor que o internet. Não mais seguro.
boa colocação. Sou casada há 25 anos com a minha mulher. Preciso usar camisinha nas relações? Então, referente à utilização do preservativo, isso vai para todo mundo, seja namorando, noivo, casado. É muito importante a utilização de preservativo. Por qual motivo? Evita gravidez, evita outras infecções, enfim, tem muitas outras coisas que envolvem, não somente a DST. Então é muito importante a utilização de preservativo. Salvo o momento que o parceiro quer engravidar, aí normalmente você não utiliza o preservativo, mas o indicado sim é utilizar sempre o preservativo. Aí eu acho que até responde um pouco essas perguntas aqui. Como evitar ser contaminado com as DSTs e quais são os tratamentos? Então, a forma de evitar a utilização de preservativo, sempre camisinha em primeiro lugar, e como são efetuados os tratamentos, vai variar de acordo com cada doença. Dentro dos slides eu não coloquei a forma de tratamento de cada um, que eu acho que isso é mais com o médico mesmo, isso é com o profissional de saúde, que ele vai avaliar o seu caso e vai indicar o melhor tratamento. Mas tem diversos tratamentos, medicação, injeção, enfim, entre outros. A sífilis congênita tem cura? Sim, a sífilis congênita tem cura, salvo aquelas que o bebezinho ele venha a nascer com uma má formação. Aí, nesse caso, a cura da sífilis ocorre, mas porém aquela má formação ele vai carregar para o resto da vida. Então, a sífilis, tanto a congênita, primária, secundária, terciária e a latente, tem cura. E o HPV, quando ele é descoberto já em estado avançado, também tem cura? Então, o HPV é um vírus no qual esse vírus vai permanecer no seu corpo. Nesse estágio avançado, ele há o tratamento, né, que é todo o tratamento da remoção dessas verrugas, que pode ocorrer por cauterização, entre outros métodos, e esse vírus vai permanecer no seu organismo. Você pode ter esse vírus, ele voltar para você? Pode ocorrer, mas é raro. Desde o momento que você vai fazer o tratamento, ele não pode voltar, tá? Profissional de saúde que tiver AIDS ou HIV pode não avisar que ele tem essa doença? Isso, qualquer profissional, seja de saúde ou de qualquer outra função, ele, conforme a legislação, ele não precisa comunicar, ele não precisa falar com ninguém, ele tem direito de sigilo. Tanto que nas estatísticas de quem é notificado com uma doença, não vê no nome do paciente, fulano de tal é portador. Ele pode, não quiser falar para ninguém, ele não precisa falar. Por que a sífilis, na sífilis aparece um caroço? Nesse caso aí, a pergunta foi referente a uns sintomas que apresenta na sífilis secundária, que aparecem aqueles caroços no corpo da pessoa. Isso é um sintoma que é da própria doença. Nesse caso, a doença ela se manifesta, ela se apresenta daquela forma. Porque no primeiro momento dessa doença, ela vai aparecer com um machucadinho. Você não notou, não prestou atenção, passou. Na segunda vez que ela volta, que é um pouquinho mais forte, ela vai te dar uma outra característica, com as inflamações, no organismo, vai apresentando essas síndromes, esses caroços no corpo. Aqui uma pergunta que eu acho que inclusive estava no slide sobre os direitos, né? Se o empregador pode demitir se descobrir que o funcionário está com AIDS, aí no caso mesmo, sendo AIDS ou HIV? Sim, tanto faz. Se for AIDS ou HIV, o patrão, a empresa ela não pode demitir o funcionário simplesmente por isso. Ele pode alegar qualquer outra coisa, menos isso. Uma pessoa que já tem HPV pode tomar a vacina? Então, a HPV ela é indicada para adolescentes de 9 a 12 anos e que não têm iniciado a vida sexual. Por quê?
geralmente não teve contato e o organismo ele vai produzir um anticorpo para que possa ter uma prevenção referente a essa contaminação. Já quem já possui o HPV, ele já possui esse vírus. E geralmente não vai fazer tanto efeito essa vacina para quem já tem o HPV, até mesmo que já tem a vida sexual já ativa e ele já possui esse vírus, então a imunidade dele já foi adquirida através da doença que ele já teve. E aí já para as últimas perguntas, existem DST que ficam adormecidas ou controladas? Sim, existem doenças DSTs que demoram, no caso, como ele colocou, seria adormecidas, que variam de acordo com a imunidade, varia de acordo com a DST. Um exemplo é a sífilis, que tem a latente que pode aparecer depois de mais de um ano, tem a outra lá que é a terciária, que pode aparecer a partir dos 40 anos. Isso pode ocorrer de cada um, com cada organismo mesmo. E aí, relacionado a essa pergunta, também tem outra que é se elas podem retornar, quando que elas podem retornar, né, em infecções, e se podem ser transmitidas nesse estado adormecido. Então, se essa pessoa for contaminada por essa DST e ela não fez o tratamento e essa doença está no estágio latente, ou seja, não está ocasionando nenhum sintoma, nenhum sinal, ele pode estar transmitido normalmente, porque não foi feito o tratamento, está lá esse vírus, essa bactéria no corpo desse indivíduo e ele está transmitido normalmente. Agora, se houve o tratamento e o tratamento correto e foi realmente tratado e esse vírus, essa bactéria já foi embora, no caso a bactéria, o vírus no caso, ele está sem ocasionar e não vai passar para uma outra pessoa, tranquilo. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre o que foi passado? Uma pergunta boa. As perguntas foram bem positivas no e-mail. Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Todo mundo então instruído? Ok, então. Galerinha, obrigado pela presença de todos, tá? Me desculpa pelo nervosismo, tá? Espero que eu tenha aproveitado um pouquinho sobre as informações da DST que possa levar para a vida aí, caso tenha algum amiguinho, algum coleguinha que queira conversar com vocês, você saber da melhor forma aí poder orientar, procurar um serviço de saúde. Bom, obrigado mais uma vez.